Depois da explosão na empacotadora, um segurança diz a Edgar que encontrou dinamite e que viu um homem saindo de lá. Edgar acusa Fernanda e os produtores de estarem por trás do atentado. Fernanda e os outros afirmam que não foram eles. O homem misterioso provoca uma confusão enquanto foge e Edgar proíbe os produtores de irem embora. Edgar informa Otávio que os refrigeradores estão cheios de carne e não tem luz. Otávio exige saber o que provocou a explosão dos transformadores. Edgar conta que foi um atentado e que possivelmente a culpada seja Fernanda. Moreno pressiona Fernanda para que ela confesse ter colocado explosivos nos transformadores da empresa. Ela afirma que não fez nada e só veio para falar com Otávio. Otávio chega e manda Moreno deixá-los a sós. Otávio diz a Fernanda que ela está tão obcecada que não se dá conta do mal que está causando. Ela afirma que não faria mal a ninguém, com exceção a ele. Fernanda acusa Otávio de tentar matar de fome os produtores que não decidirem vender os animais para a empacotadora. Otávio afirma que também não poderá transportar seu gado antes que termine o surto de leptospirose. Fernanda não acredita nisso e nem que ele não tenha nada a ver com a barreira sanitária. Otávio garante que se trabalhassem juntos fariam coisas inimagináveis. Fernanda diz que não poderia trabalhar com alguém que rouba os fazendeiros. Otávio finge surpresa ao saber que seu marido Santiago está morto e jura que não roubou suas terras. Ele pergunta por que Fernanda se aproximou de Rafael. Ela explica que não sabia que era seu filho, caso contrário não teria se aproximado dele. Fernanda não entende como alguém bom como Rafael pode ser filho de Otávio e pede para ir embora. Otávio permite que Fernanda e os produtores deixem sua propriedade e avisa que as autoridades vão investigar. Júlia coloca um lenço em seu pescoço para esconder as marcas da violência de Otávio. Isabela diz à mãe que por culpa dela, Rafael quase descobriu sobre seu caso com Beto e avisa que ela também vai ter que aguentar coisas que não gosta. Júlia sussurra que Isabela não sabe o que ela tem que aguentar. Otávio é informado que graças ao sistema de proteção, os danos na empacotadora não foram tão graves, mas não podem fazer nada até que a polícia termine a investigação. Otávio manda um funcionário fazer 2 relatórios, um para ele com os danos reais e o outro com estragos muito maiores. Fernanda descobre o homem misterioso escondido em seu caminhão, mas não o denuncia. Carmelo se oferece para matar Fernanda, mas Otávio informa que primeiro vai tirar proveito da situação. Ele acha Fernanda mais perigosa do que imaginava e diz que a vingança é um prato que se come frio. Por enquanto, o atentado vai servir para justificar perdas na empresa e pagar menos impostos. Carmelo alerta que Fernanda vai causar mais estragos. Otávio pretende fazer com que ela fique muito mal aos olhos de Rafael, caso volte a procurá-lo. Perante seu filho, Otávio quer ser visto como uma vítima de Fernanda e depois a terá comendo em sua mão. Fernanda abre a porta do caminhão e Joana aponta a arma contra o homem misterioso. Fernanda o acusa de ter colocado os explosivos na empacotadora. Maria chora e diz a Isabela que pode estar grávida. O homem confessa que atentou contra a empacotadora e se nega a dar mais explicações. Fernanda lembra que se alguma câmera de segurança o gravou subindo no caminhão, a tornará cúmplice, então exige saber o que ele tem contra a empacotadora. O homem vira as costas para ir, mas Fernanda o ameaça com a arma e ele a enfrenta. Mateus sugere entregarem o homem para a polícia. Fernanda insiste para que o homem diga quem é.
Ele garante que não é nenhum delinquente e não era sua intenção fazer mal aos produtores de gado, mas a empacotadora sim, e acha melhor não saberem nada sobre ele. Depois vai embora. Isabela explica a Ângela que ninguém fica grávida por causa de um beijo, tenta explicar como é e diz que na internet tem muitas informações. Isabela lembra que pode contar com ela porque são amigas. Otávio quer que todos saibam que alguém está ameaçando sua família e que a líder se chama Fernanda Linhares. Davi ouve escondido. Antônio afirma a Otávio que não é o momento certo para espalhar esse assunto e desprestigiar Fernanda, pois a morte de seu marido pode vir à tona. Otávio não se importa e exige que Antônio faça o que ele diz. Ângela encontra Roberto nervoso, machucando suas mãos boxeando um saco pesado. Ele confessa a Ângela que se sente mal porque Rafael o considera um amigo, enquanto ele não tira Isabela da cabeça. Ângela diz que ele não tem culpa de gostar de Isabela e o aconselha a desabafar com ela. Roberto a abraça e chora. Germán diz a Pedro que vendeu seu relógio para pagar aos produtores o dinheiro que lhe prometeu e entrega a ele. Pedro conta que tentaram vender seu gado em Ensino Alto, mas foram detidos numa barreira sanitária e depois houve uma explosão na empacotadora. Germán fica surpreso. Fernanda diz aos amigos que se aquele homem quiser fazer algo contra a empacotadora, não será ela que vai detê-lo. Davi conta a Rafael sobre o atentado contra a empacotadora e Rafael se pergunta quem e por que os odeiam tanto. Davi diz que as investigações apontam para Fernanda, mas Rafael não acredita porque ela é uma boa pessoa. O homem misterioso chega no restaurante de Luiz e Fernanda decide falar com ele. Ângela e Roberto se beijam e ela vai embora. Rafael pede que seu pai diga o que está acontecendo para poder ajudá-lo. Otávio quer que seu filho só se preocupe em ficar em pé. Rafael mostra que está evoluindo, avisa que não vai deixá-lo sozinho e que seus inimigos serão os dele. Ele afirma que se seu pai tiver razão, o apoiará contra quem for. Otávio diz que Fernanda é a culpada pela explosão na empacotadora. Rafael diz já ter ouvido esse rumor, mas afirma que ela é incapaz de fazer algo assim. Otávio fala que também pensava isso, mas depois de tudo o que aconteceu, tem muitas dúvidas sobre ela. Rafael pergunta se ele está querendo que ele se decepcione ainda mais com Fernanda. Otávio afirma que só quer que ele abra os olhos. Rafael comenta com o pai ter percebido que algo terrível aconteceu com Fernanda, mas ela nunca se atreveu a contar. Otávio garante que o tempo lhe dará razão. O homem misterioso agradece a Fernanda por ajudá-lo, mas isso não os torna amigos. Fernanda diz que eles não precisam ser amigos para fazer da vida de Otávio Toscano o impossível. Ele se levanta e diz que não sabe do que ela está falando. Ela o acusa de ter anunciado a morte de Otávio e ele pede que ela não o envolva em suas suposições. Fernanda deixa claro ter percebido que quando ele está por perto, coisas ruins acontecem aos toscanos. Luiz não gosta que Fernanda se aproxime desse homem. Fernanda exige saber o que o homem tem contra os toscanos e avisa que pode se tornar um problema para ele se não contar. Ela diz que se ele tem algo contra Otávio, podem se ajudar, mas ele recusa. Fernanda diz ter percebido que tiraram tudo dele e afirma que sabe como é estar com esse vazio e a única maneira de saná-lo é fazendo justiça. Rafael diz ao pai que se Fernanda for a culpada, ficará do seu lado, mas antes de acusar uma pessoa, precisam de provas. Rafael garante que os pequenos produtores são pessoas de paz e Otávio pergunta o que eles estavam fazendo em frente à empacotadora. Germán chega e Rafael se retira.
Otávio reclama com Germán por ele não conseguir controlar os pequenos produtores. Otávio informa que Justino não está o roubando, mas lhe poupando muito dinheiro com impostos e tudo está em ordem. Fernanda propõe ao homem pensarem em algo que não fale para fazer Otávio pagar. Ela conta que já tentou matá-lo, mas quer que ele sofra. O homem se nega a trabalhar com ela. Pietro conversa com Maria sobre o beijo que deram e ela diz que já explicaram. Por telefone, Rafael pergunta a Luiz por que Fernanda está contra seu pai. Francisca permite que Pietro namore sua neta, mas tem algumas condições. Fernanda adverte o homem para não atrapalhar seus planos ou o tirará de seu caminho, e ele diz o mesmo. Ângela cuida dos ferimentos das mãos de Beto. Fernanda conta ao homem que Otávio matou seu marido e roubou suas terras. Ele diz que não vai arrastar ninguém para dentro de seus planos. Rafael anda com muletas e diz ao pai que já soube que ele colocou uma barreira sanitária para impedir que os pequenos produtores pudessem chegar ao povoado vizinho para vender suas cabeças de gado.